O Guilherme disse, né, que vocês têm as apostilas para acompanhar, tudo mais. Vocês têm acompanhado aquelas apostilas? Vocês têm utilizado as apostilas para fazer exercício? De forma geral, como vocês têm feito? Tá. Bom, para essa primeira aula, eu não coloquei, né, um conteúdo separado, eu segui um pouco realmente do que tinha na apostila. E aí, quem quiser, com isso, dá para fazer alguns exercícios que tem lá, tá? Eu vou, obviamente, né, me apresentar um pouquinho melhor e tudo mais, mas eu coloquei aqui alguns slides para a gente fazer isso, para ficar um pouco menos chato, né, de vocês ficarem ali vendo a minha cara de sono o tempo todo, né? Bom, bom, então o nosso conteúdo dessa semana e da semana que vem, a gente vai falar um pouco de forma mais geral. Da semana que vem, não, desculpa, né? Daqui 15 dias. É, né, o nosso conteúdo dessa semana, então, e a próxima aula, a gente vai falar sobre regionalização do mundo. Só que antes da gente falar sobre regionalização, a gente vai voltar um pouquinho e falar sobre alguns aspectos da globalização, retomar alguns aspectos disso, para a gente poder entender, então, o porquê que aconteceu essa regionalização. Então, na aula anterior, vocês viram vários blocos econômicos. Então, vocês tiveram aula sobre, rapidamente, né, União Europeia, NAFTA, União Africana, APEC, enfim, tudo isso. Mas por que esses blocos econômicos surgiram?
né? Bom, se a gente vive nesse mundo tão globalizado desse jeito, por que que, na verdade, todo mundo quis dar um passo atrás, todo mundo, ou quase todo mundo, quis dar um passo atrás e quis se aproximar primeiro da sua região, né? Ou que se aproximar mais fortemente da sua região. Então, isso a gente vai discutir, mas antes da gente discutir isso, a gente tem que entender qual foi a formação, né, pelo qual aconteceu essa globalização e, consequentemente, essa expansão ou a ausência das fronteiras. Isso gera diversos problemas para o nosso mundo atual, que aí a gente vai discutir separadamente nas aulas seguintes, onde a gente vai falar de cada região, tá? Então, agora a gente está falando, né, desse conteúdo mais de geografia política. E aí, como eu tinha falado para vocês, né, antes de tudo, quem que eu sou, o que que eu faço da vida, né? Enfim, para a gente se conhecer um pouquinho também, tá? Eu gostaria, né, que ou agora, ou mais um pouco para o fim da aula, né? Talvez para o fim da aula, vocês também conversassem um pouquinho, se apresentassem para a gente saber, né? Quem é quem. Ainda mais agora que a gente está falando nesse mundo totalmente virtual, fica muitas vezes mais distante esse contato, tá? Então, para a gente não ter um contato tão distante. Então, meu nome é Camila, né? Coloquei aqui nesse slide várias coisas que têm relação comigo, tanto coisas que eu gosto, quanto coisas que eu trabalho, tá? Então, essa fotinha, né, que tem aqui minha, para vocês terem ali, né, uma noção de quem eu sou, ver a minha cara, tá? Mas ela também foi tirada onde eu trabalho. Eu sou professora, né, já faz alguns anos, mas talvez, né, diferente de alguns professores daqui, eu sou professora da graduação já, né, então faz um tempo que eu estou um pouco afastada, de cursinho, vestibular, essas coisas. Já dei algumas aulas, né, para o Aprimorando em 2014 e depois algumas vezes, esporadicamente, mas eu comecei a ir muito pouco para Limeira, né, então isso me afastou bastante. Virtual, né, surgiu essa oportunidade agora de retomar esse contato. E aí aqui, né, que eu falei, ai, por que que tem relação comigo, várias coisas que eu coloquei aqui. Bom, se vocês olharem nessa foto que eu coloquei ali minha, tem uma bandeirinha do meu lado, né? Essa bandeirinha é a bandeirinha da ONU. Eu não trabalho na ONU, tá, gente? Mas o curso que eu fiz de graduação, que tem relação com esse mundo que está aqui, né? Esse planeta que está ali, foi Relações Internacionais, né? Todo mundo pensa, então, e aí por isso que eu coloquei o aviãozinho, que Relações Internacionais vai o quê? Viajar bastante, né? Não necessariamente isso é mentira, mas não necessariamente isso é verdade, né? Vai depender muito, obviamente, do que a pessoa for trabalhar quando se formar com isso, tá? Então, claro, né? Se vocês tiverem relação, tiverem dúvidas, né, em relação a esse curso, me perdi aqui nas palavras. Se vocês tiverem dúvidas em relação a esse curso, eu também posso conversar com vocês, né? Afinal de contas, vou contar um segredo aqui que ninguém conta, tá? Escolher um curso para começar a faculdade é difícil, tá? Fazer cursinho é difícil, é cansativo. Eu fiz 1 ano e meio de cursinho e foi bem cansativo, né? Era algo assim que me dava uma ansiosidade muitas vezes, né? Porque eu não sabia o que ia acontecer, se ia dar certo, se não ia. O momento que a gente vive, né, atualmente, da pandemia, eu sei que isso traz muito mais ansiosidade para todo mundo, de forma geral,
né? Como que vai ser, sei lá, se a gente vai sobreviver, nossa família vai sobreviver, como que vai ser o mundo depois disso e tudo mais, tá? Mas para além, né, desse período pandêmico, dessa ansiosidade natural de quando a gente está no cursinho, está pensando que, nossa, é a escolha da minha vida, né? O que eu vou fazer? Que curso que eu vou escolher? Não sei. Bom, a partir daqui eu já falo uma coisa, né? Tudo bem, depois que você entrar na faculdade, você mudar de curso, ou você se formar e depois você começar um outro curso, tá? Vocês são, né, super novos, é uma escolha difícil e ainda mais no mundo que a gente hoje, que a gente vive hoje, que a gente chama de um mundo pós-moderno, né, que significa que as escolhas elas não são mais tão fixas, né? O mundo, as coisas, enfim, não são mais tão fixas como elas eram antigamente, né? Antes, a pessoa escolhia um trabalho e ficava nesse trabalho o resto da vida toda, tá? Hoje em dia, obviamente, não é assim. Então, isso traz ali um grau para gente de medo, muitas vezes, tá? E vocês podem achar que eu estou falando tudo isso e que isso não tem nada a ver com a nossa disciplina? Não, tá? Vocês vão ver que essa sensação que eu estou falando desse mundo pós-moderno tem bastante relação com essa questão da regionalização do mundo, tá? Mas a gente vai comentar sobre isso daqui a pouco. Então, esse sentimento, né, que muitas vezes a gente tem, é difícil, tá? Então, não tem problema, né? A gente começar uma coisa, mudar, terminar e depois começar outra, enfim, tá? São os caminhos que a vida leva a gente que vão dizer. Mas o que eu queria contar, né, exatamente disso que eu tô falando, é que quando vocês entram na faculdade, vocês não, né, que eu me incluo também, tá? Mesmo que no início a gente tinha tido certeza que era aquele o curso, a gente fica com dúvida, tá? E a gente fica com dúvida o tempo todo. Eu lembro que quando eu estava no cursinho, eu ouvi de um professor do cursinho isso, né? Que o mais fácil é entrar na faculdade, o difícil é sair. Obviamente ele estava falando isso porque era um professor, não lembro, sabe, tá? Se de física, de matemática, né? Então, assim, obviamente, eu imagino que seja bem mais difícil, né? Até porque eu sou péssima, né? Muitas vezes com várias coisas de exatas, né? Tento ali um pouquinho entrar na estatística, porque eu preciso, tá? Né? Mas, enfim. E aí eu fiquei pensando, eu achava que era só por conta das disciplinas do curso e tudo mais, tá? E hoje em dia, né, depois de eu ter feito faculdade, depois de eu estar há alguns anos acompanhando vários alunos de graduação, eu percebo que não é só por conta disso, né? É realmente essa dúvida de onde eu vou trabalhar, o que que eu vou fazer com isso, né? Para que essa disciplina vai me ajudar e tudo mais, tá? Então, um ponto que é importante a gente ter em mente muitas vezes é que um curso de graduação não é só um curso que vai te proporcionar uma educação formal, mas é também um curso que vai te proporcionar um crescimento pessoal, muitas vezes, tá? Então, muitas vezes, encarar isso não só como um projeto profissional, mas como um projeto pessoal. Bom, e aí, né, relações internacionais é esse curso que muitas vezes junta tudo isso, tá? Porque as pessoas sonham em viajar, em conhecer o mundo, sonham em mudar o mundo, né? E aí caem em relações internacionais. Então, bastante do que a gente vai falar aqui que eu digo nessa nossa disciplina, tá? Principalmente essa parte, né, de globalização, regionalização do mundo, as regiões, falar das regiões separadamente, são conteúdos que no curso de Relações Internacionais a gente trabalha bastante com isso. Claro, tá? De uma maneira um pouco mais aprofundada, citando muito mais os autores e tudo mais, mas a gente também vai trabalhar aqui um pouco.
E aí eu sei que já começa aquela ideia. Nossa, mas eu não gosto de humanas, eu não quero saber disso, né? Olha, mas a gente tem que sempre lembrar que esse vestibular ele é abrangente, né? E aí nas áreas que vocês gostam, que vocês são bons, provavelmente todo mundo que é dessa área também é, né? Então aí é importante conhecer outras áreas para poder ter um diferencial e conseguir aqueles pontinhos que faltavam, né? O que ficariam faltando para passar, para ir para a segunda fase, enfim, do curso que vocês querem, tá? Então, né? Coloquei aqui a fotinho para vocês verem quem eu sou. Coloquei aqui o planeta Terra, pensando no curso que eu fiz, né? Então, eu fiz a graduação e o mestrado em Relações Internacionais. Agora estou terminando o doutorado em Ciência Política, né? Mas ainda dentro da área de Relações Internacionais. E, claro, esse mundinho tem relação também com esse conteúdo que a gente vai falar nas aulas a partir de hoje, nas nossas aulas, né? A partir de hoje. Coloquei o avião, que tem relação com o curso, né? Que todo mundo acha que o curso que eu fiz leva a gente a viajar bastante. Mas coloquei esse avião também porque eu realmente gosto bastante de viajar. Não necessariamente de avião, né? Mas, obviamente, que eu gosto de viajar, tá? Né, não sei se todos vocês aqui gostam, tem gente que, obviamente, não gosta, que vai preferir ficar em casa, mas eu particularmente gosto, tá? Coloquei aqui um livrinho, né? Um caderno, enfim, não sei muito bem o que é esse desenho, que eu gosto bastante de ler, gosto bastante de estudar, por isso que me tornei professora para continuar estudando sempre, tá? E aí vocês pensam, né? Ah, professor só dá aula, não estuda. Não, gente, professor estuda bastante para dar aula, tá? Coloquei um café, que eu gosto muito de café, estou aqui com a minha xícara de café do meu lado, né, para me ajudar. E coloquei um garfo e faca porque eu gosto bastante de comida, né? Gosto bastante de comer. Não necessariamente eu como muito, tá? Mas eu gosto de comer bastante, né? Ao longo do dia eu como várias vezes e várias vezes, tá? Então eu coloquei aqui algumas coisas pra gente se conhecer um pouco, né? E aí, como eu falei, gostaria, né, obviamente, tá? Não obrigatoriamente, né? Infelizmente, mas, né, gostaria que pelo menos a maioria também no fim da aula se apresentasse ali um pouquinho, tá? Mas aí a gente fala sobre isso daqui a pouco. Bom, então, basicamente é isso, né? Espero que a gente possa ali, que eu possa, na verdade, né, ajudar vocês nessa preparação, tá? Como eu falei, eu vou me basear, né, dos conteúdos centrais nas apostilas que vocês têm, tá? Então, conforme a gente for avançando, vocês vão poder ver que o que a gente falou estava ali, né? Obviamente, vou trazer outros elementos, mas para ajudar vocês a responder aquelas questões, né, que tem bastante questão naquelas apostilas para vocês fazerem e aproveitarem. Claro, né, vou trazer às vezes material extra, vou trazer às vezes questões extras. Mas de forma geral, essa primeira aula eu misturei um pouco, né, alguns conteúdos que vocês já tinham visto, tá? Que, obviamente, dentro dessa disciplina, tá? Então, peguei alguns conteúdos que vocês já tinham visto, com alguns conteúdos que são parte, né, do que a gente teria que falar dentro desse nosso tema de regionalização, tá? Para a gente fazer esse avanço, né? Ou, melhor dizendo, um termo que a gente utiliza bastante, um contínuo. O que é isso? Né? Então, é como se a gente tivesse uma linha e aí a gente sai de um ponto e vai andando nesse ponto até chegar no outro ponto dessa linha, né? Então, a gente tem ali dois polos, tá? A gente pode ser extremo ou não, né? Mas enfim, a gente tem dois polos diferentes dentro de uma linha de um contínuo, e a gente vai avançando nessa linha até chegar no outro ponto, tá? Então,
por conta disso, né, como eu tinha falado, a gente vai falar um pouquinho primeiro sobre globalização, para daí, então, depois a gente caminhar e chegar na regionalização, tá? Para a gente entender, né, o porquê que os países resolveram se unir em blocos econômicos, por que os países resolveram se aproximar. E por que mesmo os países se aproximando, eles têm diversos conflitos. Se vocês acompanharam o noticiário das últimas semanas, vocês viram muito o conflito entre Israel e os palestinos, né, que estava acontecendo. Estava por quê? Né, foi feito um cessar-fogo que começou a valer de quinta para sexta-feira, né, de madrugada. Tá? A gente vai falar sobre isso, não hoje, até caberia aqui no nosso conteúdo, mas como a gente vai ter uma aula sobre Oriente Médio, eu preferi deixar isso para essa aula de Oriente Médio. Então, aqui eu trouxe uma imagem com um texto que, na verdade, é uma música, tá? Que fez parte de uma questão de vestibular, aparentemente muito antigo, tá? Porque eu me lembrava disso, dessa imagem e tudo mais, né? Dessa questão, obviamente não da questão em detalhes, tá, gente? De quando eu estava prestando vestibular. E, bom, nós estamos em 2021, sei lá, faz uns 12, 13 anos, eu acho, que eu fiz cursinho, que eu estava prestando vestibular. Enfim, faz um tempo já, tá? Então, obviamente, né, não vai aparecer essa questão, até porque já apareceu, mas eu gosto bastante dessa imagem, tá? Então, eu trouxe essa imagem, trouxe esse texto, que na verdade é uma música, do Gilberto Gil, para a gente refletir um pouco, tá? Então, o que, que tem nessa imagem aqui? Tem um mapa mundi, e aí tá falando aqui o período, né, de 1500 a 1840. Qual que era a velocidade das carruagens e dos barcos à vela? 16 quilômetros por hora. Ou seja, era muito, muito lento. Aí depois, aqui de 1850 a 1930, qual que era a velocidade das locomotivas a vapor, tá? Então, vejam, o que, que eu quero que vocês compreendam dessa imagem, né, para a gente poder avançar. A primeira imagem está mostrando esse mapa mundi maior comparado aos próximos mapa mundi, tá? Então, se vocês perceberem cada vez mais que vai chegando mais perto do período que a gente está, e não que os anos 60 seja muito perto, né? Enfim, já está ficando bem distante, mas comparativamente. Então, se vocês perceberem, conforme a gente vai chegando nesse período, e além disso, tem em cima desse mapa mundi falando sobre ou os principais não, né? Mas talvez os meios de transporte mais rápidos que existiam dentro do momento, né? Dos séculos ou da década que eles querem representar nessa imagem, tá? Então, primeiramente, as carruagens e barcos à vela, que foram ali os principais meios de transporte desse período, né? De 1500 a 1840. Aí, a partir de 1850, não que mudou a década, mudou tudo, tá? Obviamente é um processo. E esse é um ponto importante que a gente tem que ter em mente com relação a quase tudo, tá? Mas principalmente na nossa disciplina, a gente tem que ter sempre em mente isso, que as coisas não mudam de uma hora para outra, tá? É um processo. A gente tem o surgimento das locomotivas, né? Ou seja, dos trens a vapor. E aí, esses trens a vapor, então, atingiam essa velocidade de 100 quilômetros por hora e também surgiram os barcos a vapor,
né, que aí atingiam a velocidade de 57 quilômetros por hora. Eu ia fazer aqui, mas, enfim, provavelmente vocês não lembram, provavelmente vocês nem assistiram, tá? Mas na minha época, né, fazer essa coisa de gente antiga, um filme muito famoso, né, que foi super sucesso, nossa, sucesso de bilheteria, que passou uma vez no cinema quando estreou, saiu, depois voltou e todo mundo ia assistir, foi o Titanic, né? Então a gente está falando desses barcos aqui a vapor, tá? Então, para muitos parece estranho, né, pensar quando a gente vê o filme que, nossa, era um barco não, né, um navio gigantesco para a época e tudo mais, tá? Mas hoje em dia, né, pensar aquele barco, desculpa, navio, para os dias de hoje não faz nenhum sentido, né? Era, ao invés de realmente ser um navio, era um barquinho do lado dos navios que existem hoje, tanto por conta de tamanho, quanto por conta de velocidade, enfim, tá? Bom, e aí diminui mais um pouco esse mapa mundi, quando, a partir dos anos 1950, a gente tem o surgimento de aviões a propulsão, tá? E aí a velocidade deles chega a até 640 quilômetros por hora. E aí, nos anos 60, diminui mais ainda quando surgem os jatos de passageiros com velocidade de até 1.100 quilômetros por hora, tá? Então, o que essa imagem está dizendo para a gente? Essa imagem está dizendo que, conforme os meios de transporte aumentaram a sua velocidade, as distâncias no mapa diminuíram. Por isso que a gente tem essa terra, esse mapa mundi menor. Porque pensem, obviamente, né? Você tem um percurso de 100 quilômetros para percorrer. Lembrem, né, das aulas de física de vocês. Confesso que não era a minha matéria preferida, confesso que eu não era muito atenta não, né? Mas enfim, eu não conseguia entender muito bem muitas vezes física, tá? Só fui realmente entender não, né? Mas consegui me esforçar um pouquinho mais no cursinho por causa do vestibular, tá? Mas no ensino médio eu tentava, eu juro que eu tentava, a professora via que eu tentava, mas não era muito para mim. Mas enfim, tá? Lembrem lá, então você tem, né, um espaço de 100 quilômetros para percorrer, e aí você tem, então, um meio de transporte que faz 16 quilômetros por hora. Quanto tempo você vai demorar, né? Quantas horas você vai demorar para fazer esse percurso? Não sei, tá? Não precisam fazer a conta, só tenho essa imagem na cabeça. E aí, se você tiver um outro meio de transporte que faz 100 quilômetros por hora. Com certeza, no primeiro exemplo, a gente vai demorar bem mais que uma hora, tá? Né? Para percorrer 100 quilômetros, utilizando um meio que só faz 16 quilômetros por hora. Mas se a gente tem 100 quilômetros para percorrer e a gente tem um meio de transporte que percorre isso em 100 quilômetros por hora, quanto tempo a gente vai demorar? Uma hora, tá? Mas e se a gente tem um meio de transporte que faz 640 quilômetros por hora? A gente vai demorar menos de uma hora, bem menos de uma hora, tá? Então, né, é essa ideia que eu quero que vocês guardem, que vocês percebam com essa imagem, né? Que conforme os meios de transporte mudaram, essas distâncias foram encurtando, tá? Então, isso, né, essa encurtação de distâncias é um dos pontos do que a gente chama de globalização, tá? Então, conforme essas distâncias diminuem, fica muito mais fácil da gente saber
o que é que está acontecendo em outro lugar do mundo. Fica muito mais fácil da gente se comunicar, da gente ir de um lugar para o outro e de diversas trocas acontecerem. Estou falando de pessoas, né, irem e virem, mas além das pessoas, o que mais que vai e vem nessas trocas? Bens de consumo, tecnologias, ideias, tá? Então, tudo isso vai sendo ali trocado, tá? A gente, né, já vai falar um pouco sobre isso, mas é, o que é que vocês consomem? E aí eu estou pensando aqui no consomem no sentido de produtos culturais, tá? Então, de produtos culturais, o que é que vocês consomem que vem de outros lugares? Vocês ouvem músicas de artistas de outros países? Provavelmente sim, né? Vocês assistem filmes de produzidos, né, com atores de outros países que não seja o Brasil? Com certeza, sim, tá? Então, isso também é uma forma dessas, né, uma consequência, talvez, dessa diminuição desse espaço e, consequentemente, né, do aumento dessas trocas globais, tá? Obviamente que aqui é um outro ponto importante que a gente vai falar daqui a pouco, é o quê? Como, né, essa diminuição do espaço, ou melhor dizendo, do tempo, né, do espaço-tempo, do tempo para a gente percorrer um espaço, foi acontecendo devido a avanços tecnológicos, tá? Então, os avanços tecnológicos vão proporcionar essa diminuição, diminuição de tempo para percorrer um espaço, tá? E aí eu coloquei essa música aqui, né? Na verdade, não foi ideia minha, tá? Relacionar essa imagem com esse texto, né? Com essa música, como eu tinha falado para vocês. Isso é uma questão que eu vi ali muitos e muitos anos atrás, tá? Então, o que que essa música está dizendo? Antes, o mundo, né? Não tem o, tá? Mas vou colocar, já que eu não estou cantando, não me peçam para cantar, obviamente, né? Antes o mundo era pequeno, porque a Terra era grande. Hoje o mundo é muito grande, porque a Terra é pequena. Do tamanho da antena parabolicamara. Não sei falar direito esse nome. Então, essa primeira parte está mostrando para a gente exatamente isso, né? O mundo aqui o músico, né? O autor da música está se referindo esse lugar onde a gente, os seres humanos, convivem, né? Em conjunto com a natureza, tá? Então esse mundo antes era pequeno, por quê? Porque cada agrupamento humano vivia dentro da sua região, tá? E não tinha contato com os outros. Então a Terra era grande nessa época. Hoje o mundo é muito grande, por quê? Porque hoje a gente tem contato com todo mundo que a gente quiser, entre aspas, né, ao redor do globo, tá? Então, essas várias comunidades, esses vários agrupamentos humanos, eles podem ter um contato constante, ainda mais, né, agora com a massificação da internet, tá? Porque, né, talvez vocês não vivessem nesse mundo antes, brincadeiras à parte, né? Mas, principalmente no momento, né, em que essa música foi escrita, a internet não tinha sido massificada ainda, tá? Ela estava começando a surgir, dando seus primeiros passos, mas não massificada, tá? Tava surgindo essa ideia e tudo mais, mas isso de todo mundo ter internet em casa era um sonho ainda bem distante, nem sei se era um sonho,
né? Mas era uma realidade bem distante, tá? Então, com isso, né, com essa possibilidade desses agrupamentos humanos de diversos lugares se relacionarem, né, conseguirem se relacionar devido à diminuição das distâncias. Nesse caso da imagem aqui, o foco é bastante esses meios de transporte, mas como eu falei, a gente pode extrapolar isso, né, para a nossa aula de hoje, para outros aspectos, tá? Essa Terra, esse planeta Terra, que é o que a imagem mostra, ficou pequeno, tá? Aí tem aqui, né, o refrãozinho. Antes, o longe era distante. Perto, só quando dava, tá? Quando muito ali de frente, o horizonte acabada. De jangada, leva uma eternidade, né? Então, esses barcos, e aqui jangada nem é um barco à vela, né? Mas que demora bastante. Agora, de Saveiro, leva uma encarnação, tá? Obviamente tem outros meios bem mais rápidos. Pela onda luminosa, o que seria essa onda luminosa aqui? Um foguete, né? Que faz essa onda de luz. Leva o tempo de um raio. Enfim, aí a música termina, né, bonitinha, tal, mas pra gente o que é importante são essas primeiras considerações, essas primeiras estrofes, né, da música. Bom, e aí? Ah, travou. Ah, tá. E aí, como eu tinha falado para vocês, né, isso faz parte de uma questão do vestibular, né, de muitos e muitos anos atrás. E aí eu deixei aqui para vocês. Então, o exercício, né? O enunciado era mais ou menos isso. Com base na imagem e no texto, analise as afirmativas e escolha a alternativa correta, né? Então, aí tem essas afirmações, e aí depois tinha lá, né? 1 e 2 são corretas, B, 2 e 3, C, enfim, tá? Eu não coloquei aqui as alternativas, né? Porque aqui nesse momento, o mais importante é que vocês façam uma reflexão sobre isso, tá? Mas, né, obviamente, se vocês quiserem que eu selecione mais exercícios dessa forma, né? Vocês me avisem, tá? E aí eu trago mais, a gente pode trabalhar mais com isso também em sala, tá? Vou também sempre procurar, ao longo das aulas, não só trazer os conteúdos, mas às vezes trabalhar uma questão com vocês que eu sei que ajuda mais, né, nessa compreensão, na leitura, e leitura aqui não só de ler, tá? Leitura é interpretação, né? Dentro, obviamente, do nosso conteúdo. Bom, então, primeiro, os textos referem-se ao avanço técnico, científico e informacional, com a redução do tempo de deslocamento entre os lugares e expansão da produção e circulação das mercadorias sob a égide do capitalismo. Bom, eu dei vários elementos aqui já para ajudar vocês a responderem, né? A saber se essa é certa ou é errada. Estão na dúvida ainda? Não tem problema, né? Anota aí o que é que vocês acham, que a gente vai continuar a aula e aí isso vai, ou melhor, a dúvida vai sumir, tá? Porque a gente vai retomar um pouquinho alguns desses pontos. São pontos que vocês já viram em outras aulas, tá? Mas como eu falei, a gente vai retomar para a gente poder avançar. A gente vai retomar para abordar um outro conteúdo, que é o conteúdo sobre esse tema que a gente está trabalhando, para depois a gente poder avançar em falar de cada região separadamente, tá? 2. O desenvolvimento dos meios de transportes, sobretudo o aumento da velocidade e capacidade, encurtou o tempo das viagens, gerando a noção de encolhimento do mapa do mundo. Essa daqui não dá para ficar na dúvida com tudo que a gente já falou até agora, tá? Bom, 3.
Obviamente, tá? Não tem problema se ainda tá na dúvida, né? Como eu falei, é uma brincadeirinha para já dar um indício ali para vocês. 3. As possibilidades de comunicação entre as nações facilitaram os acordos comerciais e financeiros que reduziram as diferenças econômicas entre Norte e Sul. Pela imagem e pela música, falava alguma coisa sobre isso? Primeiro ponto. Segundo ponto, esse avanço das comunicações e a facilitação de acordos comerciais reduziram as diferenças econômicas entre Norte e Sul? Ah, não sei o que é Norte, não sei o que é Sul, né? Não sei de que acordos comerciais estão falando. Tudo bem, a gente também vai trabalhar sobre isso, né, ao longo dessa aula. Mas, né, já vou dar aqui também um indício, tá? Pensando principalmente nesse momento de pandemia que a gente está vivendo. Se vocês estão acompanhando as notícias, e parênteses aqui, tá? Não precisa ler notícia todo dia, né? Ainda mais sobre a pandemia, que isso deixa a gente bastante, enfim, preocupado, estressado e tudo mais, tá? Mas se vocês leem notícias sobre isso uma, duas vezes na semana, vocês já perceberam que existe o quê? Uma diferença entre a quantidade de vacinas que os países desenvolvidos, que a gente pode chamar muitas vezes de países do norte, tá? Utilizam não, a quantidade de vacinas que esses países desenvolvidos ou do norte conseguiram garantir, né? Então, tem países que conseguiu o quê? 6 doses para cada pessoa que mora naquele país, para cada indivíduo, né? Para cada nacional daquele país, enquanto tem países em desenvolvimento, tá? Vocês podem ainda ver o termo subdesenvolvidos, mas não é mais comum, né, a gente utilizar esse termo. Atualmente a gente usa mais o termo países em desenvolvimento, e claro, né, aí tem várias diferenciações entre os países em desenvolvimento, mas aqui a gente não vai falar sobre isso, que a gente pode chamar de muitas vezes países do sul, né, e aí a gente vai ver o porquê disso mais para o fim da aula. Quantas vacinas esses países conseguiram? Tem muitos países que não conseguiu o quê? Nem uma dose por indivíduo, né? Por nacional, tá? Então, esse mundo globalizado e tudo mais diminuiu as diferenças, né? Anotem aí o que é que vocês acham. E aí, a última. O avanço técnico na infraestrutura de transportes localizada no hemisfério sul, tá? Então, o hemisfério sul, a parte que a gente está, né? América do Sul, África, boa parte da Ásia, Oceania. Apesar de estar no hemisfério sul, muitos países da Oceania não são considerados parte do sul, né? Então, Austrália, Nova Zelândia, apesar de geograficamente estarem no sul, são considerados países do norte, né? Então, essa classificação norte-sul não é realmente pensando em termos geográficos, né? Então, o avanço técnico na infraestrutura de transportes localizada no hemisfério sul dificultou o livre comércio entre os países subdesenvolvidos. Também não estava falando exatamente sobre isso, e mesmo, né, se a gente olhar os nossos conhecimentos que a gente tem sobre isso, fica difícil, né, de confirmar ou negar, tá? A gente vai avançar para, então,
tirar a dúvida, né, de algumas das afirmativas que possam ter deixado a gente ali sem saber muito bem o que é que é. Bom, então, a gente tem tal desse termo globalização. Pelo que eu vi, assim, nesses livros, né, de vocês, hoje em dia nem se fala tanto mais, né, na globalização como, bom, eu nem sei se vocês sabem o que é esse termo, né, como uma coqueluche, tá? Né, mas estou aqui utilizando. Como uma coqueluche, como o termo do momento. Então, hoje em dia tem vários termos, né, que são os termos do momento. Os termos, ou, enfim, profissão do futuro, né, coach e tudo mais, tá? Mas por muito tempo, globalização foi um desses termos que era a explicação para tudo, que era ali sempre o motivo para tudo, etc, etc, tá? E aí, pensando então na imagem que a gente viu, na música que a gente leu, né? Eu coloquei aqui duas perguntas, tá? Com a globalização, o mundo ficou pequeno? Bom, eu dei vários indícios disso para vocês, né? A gente teve ali uma aproximação dessas comunidades, tanto pelos meios de transporte, quanto pela possibilidade, né, das trocas entre as pessoas, entre bens, né, mercadorias, outros bens que não são realmente físicos, que eu tinha falado, cultura, ideologia, tecnologia. Claro, tá? A tecnologia tem a parte física, né? Mas tem também a parte das ideias, desenvolvimento das ideias da tecnologia. Então, nesse sentido, a gente muitas vezes poderia dizer que esse mundo ficou pequeno. E aí, que é o que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, quando a gente está falando desse período que a gente vive, que a gente chama de pós-Guerra Fria, tá? Então, rapidamente que a gente também já vai falar sobre isso, né? Guerra Fria foi um período de disputa muito forte, de uma disputa ideológica muito forte entre Estados Unidos e União Soviética. União Soviética é um país que não existe mais, tá? Então, os Estados Unidos capitalista, a União Soviética socialista. E aí a gente teve esse período, então, que mais ou menos, tá? A gente considera de 45 a 91. Isso, tá? Tanto o início quanto o final, na verdade, não é realmente 45 e não é realmente 91. Por quê? Como eu tinha falado, são processos, tá? Então, o início da Guerra Fria é um processo, né, que começou em 45 e se confirmou realmente em 47, tá? Mas a gente usa 45, né? Do mesmo modo, o fim da Guerra Fria é um processo cujo marco, né, realmente de fim acontece em 89, né, 1989, e o fim total acontece em 91, tá? Então são processos, mas a gente fala geralmente, né? As datas mais comuns que vocês encontram por aí é Guerra Fria de 45 a 89 ou Guerra Fria de 45 a 90, 91, tá? Então, esse período que começa depois dessa Guerra Fria, então que começa nos anos 90, a gente chama muitas vezes nossa, travei tudo aqui, né? De um período de homogeneidade do mundo, ou de um mundo que se tornou ocidental, de uma ocidentalização do mundo. Por quê? Porque quem ganhou a Guerra Fria? Os Estados Unidos, tá? Tem alguns motivos, né, para isso, que, enfim, nesse momento a gente não vai abordar, né? O que é importante só é saber aqui que quem ganhou
foram os Estados Unidos. Bom, com isso, as ideias que os Estados Unidos tentaram, né, aqui com M, tá? Levar para o mundo, vão se consolidar como as ideias centrais, tá? E aí, entre essas ideias, tem a ideia de democracia, tá? A ideia, obviamente, de capitalismo, né? Então, todo mundo que não era capitalista tenta se tornar capitalista. Todo mundo, mesmo que não seja democrático, vai se chamar de democrático, vai querer ser democrático, porque isso se torna o padrão, tá, mundial, todo mundo que eu digo, todos os países, né, então, nenhum país, ou quase nenhum, né, vai afirmar realmente que é uma ditadura, tá, todo mundo, né, todos os países, todos os líderes políticos sempre tentam o quê? Dizer que são democracias. Óbvio, porque esse é o padrão, esse é o ideal a ser perseguido, tá? Mas para além disso, tem outras ideias que vão também o quê? Trazer essa homogeneidade e ocidentalização do mundo. Quais? Aquelas ideias de padrão de consumo, tá? Então todo mundo vai querer consumir a partir, né, desse mundo, dessa vitória dos Estados Unidos, desse fim da Guerra Fria, todo mundo vai querer consumir as mesmas coisas, tá? Então, todo mundo quer o telefone mais moderno, né? Quer o telefone da marca que todo mundo considera a melhor marca, que é uma marca estadunidense, tá? Ninguém aqui tem o sonho de consumo de ter um telefone chinês, tá? Pode até ter o sonho de ter um telefone coreano, né? Mas a não ser que seja, né, o modelo mais novo, aquele modelo novo agora que a tela vai abrir, vai virar, não sei o quê, né? Enfim, tá? Todo mundo quer o quê? O telefone da maçã. Todo mundo quer o computador da maçã, quer, sei lá, já ia falar o nome, né? Tablet da maçã, enfim, tá? Por quê? Porque foi essa massificação até do consumo, tá? Então, com essa intensificação da globalização que acontece com o fim da Guerra Fria, a gente tem esse mundo homogêneo. E é aqui, né, que eu falei o problema que aí então começa a gerar a regionalização, tá? Por quê? Porque todo mundo começa a querer as mesmas coisas, tá? Se vocês conhecerem, né, se vocês conhecem pessoas da idade de vocês ou de idade próxima de vocês que moram em outros lugares do mundo, o que essas pessoas consomem é muito parecido com o que vocês consomem, tá? Claro, tem particularidades ainda do local que essa pessoa tá, do país de forma geral, ou da região, né, do país que essa pessoa tá, obviamente, tá? Mas, de forma geral, todo mundo de cada faixa etária, né, é bombardeado pelas propagandas para aquela faixa etária quase que da mesma forma, tá? Então, exatamente essa ideia que começa a gerar um medo e apelos à regionalização, tá? Então, esse processo de regionalização, ele vai se intensificar a partir dos anos 90, exatamente o momento onde aparentemente esse processo de globalização se firmou e se intensificou. Parece contraditório, né? Mas não, a gente vai ver que não é, tá? Bom, então aqui eu coloquei alguns pontos para a gente lembrar como que começa essa globalização, tá? Como eu falei, vários desses pontos aqui, de forma geral, vocês já viram nas aulas anteriores, tá?
pelo material, né? Obviamente, eu ainda estou terminando de ver as aulas que vocês já tiveram para, né, a gente seguir e ver todos os conteúdos foram certinho seguidos, tá? Mas, enfim, de forma geral, aqui tem vários elementos, né, que vocês viram em aulas anteriores. Então, como que começa esse processo da globalização? O termo globalização, ele vai surgir, começar a ser utilizado a partir dos anos 70, 80, 1970, 1980, tá? Que se vocês olharem aqui no slide, é o período, né, seguinte, digamos assim, ou o período da terceira revolução industrial. Antes disso, não se utilizava esse termo globalização. Mas, atualmente, existe um certo consenso entre, né, os estudiosos de que a globalização, ela não começa nesses anos 70, tá? Com essa terceira revolução industrial. Mas sim, essa globalização começou faz tempo, tá? Lá naquele século XV, com o início das grandes navegações. Então, primeiro passo nessa globalização foram essas grandes navegações, que foram lideradas por quem? Portugal e Espanha. E aí aqui, né, rapidamente, grandes navegações. O que que é? O que que foi isso? Bom, foi quando, lá no século XV, tá? Então, século XV, né? Vou colocar aqui a década, né, de 1490, que é quando a gente tem, então, a chegada nessa década, né, do Cristóvão Colombo à América, tá? E aí, então, descobriu o Novo Mundo, tá? Então, essas grandes navegações são essas navegações que começaram aqui nesse momento, né, século XV, XVI, quando a gente tem os países se lançando ao mar. Para quê? Para tentar dar a volta na África e chegar nas Índias para pegar as especiarias das Índias e levar de volta para a Europa. Por quê? Tá? Quem fazia a intermediação eram ali, né, os turcos otomanos que faziam essa intermediação pela Turquia, tá? Então, por terra, um pedacinho por mar, né? Mas a maior parte por terra. Só que quando chegava na Europa, obviamente, eles cobravam um valor colocando ali o preço do transporte deles, né? Bom, esse pessoal da Europa começou assim, por que a gente não vai, a gente mesmo buscar lá na Índia, tira, né, esse intermediador, e aí com isso a gente ganha mais dinheiro, né? Porque a gente só vai pagar o preço que é o produto, não vai ter que pagar, né, esse preço do transporte, que obviamente não era só o preço do transporte, tá? Bom, então essas grandes navegações começam nesse momento, né, em que surge essa ideia de começar a dar essa volta na África para chegar nas Índias. No entanto, tá? Se vocês tiverem aí o mapa na cabeça de vocês, né? Eu já vou colocar aqui um mapa também. Mas, né, por enquanto, se vocês tiverem um mapa na cabeça de vocês, a gente tem a Europa, a África e a Índia aqui do lado. E a América tá para cá, né? Eles tinham que ir para um lado, eles foram para o outro. Tá? Chegaram então na América e aí começou a colonização do continente americano. Bom, mas esse primeiro momento é importante, então, que com essas grandes navegações, tá? Que aí a gente vai ter um grande fluxo de viajantes, né? Chegando nas Américas, passando pela África, chegando nas Índias, tá? Mas se estabelecendo em poucas cidades, né, sem adentrar o território indiano ou chinês mesmo, né, ficando ali realmente em enclaves no litoral,
da mesma forma na África, tá? É na América que nesse momento começa o processo de adentrar o território. A gente tem já o início dessa globalização. Por quê? Dessas grandes trocas, desse grande fluxo do mundo como um todo, basicamente, tá? Claro, várias regiões não foram atingidas por essa globalização nesse momento, tá? Mas é quando o processo realmente começa. Bom, nesse momento também vai surgir ali o que a gente chama, em relações internacionais, né, de ator importante, né? Então vai surgir uma figura importante, uma entidade importante, que é o Estado-nação, tá? Então também, né, pelo que eu vi lá no cronograma, em história, né, na parte de história geral, vocês estão começando a ver, né, viram ali alguns pontos sobre isso, sobre o surgimento do Estado moderno e tudo mais, tá? Enfim, aqui a gente não vai falar detalhadamente como surgiu isso, que vocês vão ver lá em história, mas aqui pra gente, o que que é importante? Esse surgimento desse Estado-nação, ele vai agregar três elementos principais. O Estado moderno, tá? E esse Estado moderno, ele pressupõe o quê? Pressupõe a separação entre Estado e Igreja. Ah, mas Portugal e Espanha são estados altamente católicos, religiosos. Sim, tá? Mas aqui não necessariamente a gente está falando de Portugal e Espanha, tá? É que Portugal e Espanha está ligado às grandes navegações, mas as grandes navegações só foram possíveis por conta do surgimento desse Estado-nação, desse Estado moderno, tá? Então, esse Estado moderno pressupõe a separação entre Estado e Igreja, tá? Então, o Estado não é mais regido pela Igreja, não é mais regido pelas leis da Igreja, tá? O rei, né, o Estado, e o rei representa o Estado nesse momento, ele elabora leis próprias, tá? Que é uma outra característica desse Estado moderno, a existência de leis, de normas que são ali seguidas por todo mundo e que não são normas da igreja, tá? Claro, a gente tem até hoje estados que são estados religiosos que seguem a lei da igreja, mas a maior parte dos estados atualmente, né, dos estados modernos, estados-nação, são laicos, tá? Ou seja, tem essa separação entre estado e igreja. Aí, juntamente com essa separação, vem o conceito de nação, que é o quê? É quando um grupo de pessoas tem uma identidade comum, né, sobre um território, né, que é o outro ponto aqui, tá? Então, um grupo tem uma identidade, uma cultura, uma história que está relacionada a um território. Isso é a ideia de nação, tá? Então a gente pode ter, né, dentro de um estado, várias nações, não só uma nação. A gente vai discutir sobre isso quando a gente falar sobre as regiões separadamente, né? Que aí a gente tem vários exemplos para falar. E está ligado a território por quê? Porque a gente vai ter o quê? A criação das fronteiras nacionais. A gente vai ter a delimitação, o que é de um estado e o que é de outro estado, tá? E aí, né, a gente só pode agir se a gente faz parte de um estado dentro das fronteiras do nosso estado. Tá? Então, essa globalização que começa, já começa ali a criar essas fronteiras um pouco mais definidas do que era anteriormente. Bom, aí o segundo passo, né, digamos assim, nessa globalização, foram as revoluções industriais. Nas apostilas, pelo que eu vi, só fala ali de 3 revoluções, tá? Então, só fala até a terceira. Por quê, né? Porque a gente está vivendo essa quarta revolução industrial, então, obviamente, muitas vezes é um pouco difícil de colocar isso no papel, né? De tentar, ainda mais no vestibular, né? Colocar isso como uma certeza realmente.
tá? Por quê? Bom, porque como a gente está vivendo, pode ter mudança, e aí se tiver uma mudança, né? E aí quem fez uma questão do vestibular naquele momento, antes da mudança, e, só que a questão foi aplicada durante a mudança ou depois da mudança, e aí? O que vai ter de gente, né, pedindo para anular aquela questão, não sei o quê, uma dor de cabeça, tá? Então, provavelmente por isso que não entrou nesse material, tá? Mas, obviamente, né, vou comentar rapidinho, mas aqui para gente é importante relembrar as três revoluções, né? Então, primeira revolução industrial foi a revolução que se pautou, né, pela indústria têxtil, tá? Que foi baseada no quê? No uso de carvão e de máquinas a vapor, tá? Então, se vocês lembrarem aquela imagem lá do mundo, o marco lá é uma dessas revoluções industriais. Não a primeira, tá? A segunda, né? Por quê? Porque essa primeira revolução industrial, ela começa no século XVIII, tá? Então, mais ou menos ali, 1750, mais ou menos, tá? A partir, né, dessa segunda metade desse século XVIII, a gente diz que já começou. Como eu falei, é um processo, né? Então, a gente coloca ali algumas décadas marco, né, algumas datas marco, mas é para a gente ter essa noção, tá? Né, que é um processo, né? Também tem alguns que vão falar 1780, enfim, essa segunda metade do século XVIII. E vai acontecer onde? Só na Grã-Bretanha, ou, né, Reino Unido, tá? A segunda revolução industrial vai ser baseada na indústria pesada e química, né? E o que que vai mover essa revolução, digamos assim? Vai ser o surgimento, né, a criação surgimento não, né, mas enfim, tá, da eletricidade, né, a energia elétrica, então conseguir aproveitar isso, essa força que já existia e tudo mais, e petróleo, tá? Onde vai acontecer? Europa, de forma geral, mas obviamente com alguns países liderando, tá? Tem alguns países da Europa que não passam por essa revolução nesse momento, demoram, né? Algumas décadas para acontecer isso. Mas a gente tem então Grã-Bretanha, mais uma vez, e Alemanha. Aqui com parênteses, tá? Eu coloquei a Alemanha, mas quando essa revolução, essa segunda revolução industrial começa, a Alemanha não era unificada ainda. Então, começa em alguns territórios que se tornariam, algumas décadas depois, a Alemanha como a gente conhece hoje. E nos Estados Unidos, tá? E aí, então, essa segunda revolução industrial começa no século XIX, tá? Mais ou menos, né? 1850, e se estende até o século XX, tá? Por quê? Porque aí no século XX acontece a terceira revolução industrial, que vai ser baseada, então, nessa tecnologia mais fina, entre aspas, né, digamos assim, né, que não é essa indústria pesada, química, nada disso, que é o que? Essa produção de chips, de hardware, software, enfim, tá? Tecnologias da comunicação. Por quê? Porque essa terceira revolução industrial a gente chama, né, a gente pode chamar também de revolução científico-tecnológica, tá? Que a gente vai ter então essa revolução nas comunicações e, consequentemente, a diminuição menor ainda, né, das fronteiras e tudo mais, tá? Já começa, né, a surgir internet aqui, mas como eu falei, ainda não massificada, né, ainda restrita a alguns círculos, né. Onde começa? A Ásia, né, no Japão principalmente, tá, mas vai se expandir rapidamente. E aí a gente viveria, né, atualmente
a quarta revolução industrial, né, cujo elemento seria a biotecnologia, tá? Então, organismos geneticamente modificados, possibilidade de criar clones ou não, é, enfim, quando criaram, né, a primeira ovelha clonada, a ovelha Dolly, tudo isso foi, assim, sensação, tá? Então, e vejam, né, tô falando de ovelha Dolly, e isso foi fim dos anos 90, início dos anos 2000, tá? Mas essa quarta revolução, né, ela vem acontecendo principalmente com esses avanços na biotecnologia, e o centro são os Estados Unidos. Acontece em outros lugares? Sim, né, mas aqui são lugares centros, lugares mar. Bom, juntamente, né, com essas revoluções industriais, com esse avanço na globalização, a gente tem o quê? Uma organização do poder global, tá? Então, aqui, ali, né, no slide anterior, eu tinha falado sobre pontos, né, lugares marcos, de onde começou a Revolução Industrial, de onde começou grandes navegações. Isso está intrinsecamente ligado com quem detém o poder global, tá? Que é esse último tópico aqui, ó, países líderes, né? Quem lidera esse processo de globalização, ou a gente pode chamar também de países hegemônicos, tá? Esses países líderes é que detêm, né, esses países hegemônicos é que detêm o poder global, tá? Então é quem diz como vai ser essa próxima revolução, esse próximo ciclo de desenvolvimento. Junto com esses países, tem outros países que se aproximam e que fazem parte do que a gente chama de blocos de poder, tá? Então, vai ter ali um bloco de poder, né, que acompanha os Estados Unidos. Antes tinha um bloco de poder que acompanhava a Inglaterra, né? Antes tinha um bloco de poder que acompanhava a União Soviética, tá? Então, são países que são muito próximos e que seguem aquele país líder, aquele país hegemônico. Isso acaba gerando o que a gente chama de equilíbrio de poder, tá? Então a gente tem ali essas diversas configurações, né, que em cada momento do mundo, né, da situação global, mudam um pouquinho e que aí geram o que a gente chama de equilíbrios, tá? Equilíbrio seria uma situação de estabilidade, né? Então, os Estados Unidos tem aqui o seu bloco de poder, pensando no mundo de hoje, né? A Rússia tem lá o seu bloco de poder, né? Países próximos. A China tem lá o seu bloco de poder. E aí eles ficam, então, se equilibrando, né? Tentando ali balancear esses blocos, esses poderes, né? Que esses grandes países hegemônicos têm. Existe ruídos? Claro, muitos, né? A gente também vai falar sobre isso, que geram disputas, obviamente, entre esses países, entre esses blocos. Bom, então, quem foram, né, países hegemônicos, quais foram os blocos de poder que já existiram, tá? A gente teve um primeiro, né, bloco de poder que foi formado ali no século XV, XVI, grandes navegações, liderado, né, por Portugal e Espanha, tá? É nesse momento, né, com as grandes navegações que surge o quê? Ou capitalismo mercantil ou mercantilismo, né, que a ideia principal é a acumulação de riquezas, né, a acumulação de bens primitivos, tá? Então, chega aqui na América, encontra muito ouro, não no Brasil nesse momento, né, mas em outros países, em outros territórios, né, da América do Sul, encontra muito ouro, leva tudo para a Europa para acumular essa riqueza, tá? Século XVII. Apesar, né, da gente não ter ali um marco na globalização com a Holanda, tá? A gente tem a Holanda liderando
né, sendo um país hegemônico no século XVII, principalmente devido à pirataria, tá? Então a Holanda vai sair, e essa pirataria, né, nos mares, tá? Vai sair ali roubando, né, todo o ouro que Espanha e outras riquezas que Portugal trazia para constituir um poder durante esse século XVII, tá? Vai tentar, né, conquistar terras na América, vai conseguir algumas, vai tentar conquistar terras do Brasil, aí não vai conseguir, né? Mas enfim, até que século XVIII, século XIX, principalmente, né? Mas no século XVIII a gente já tem alguns elementos para isso. A Inglaterra se torna o grande país hegemônico, né? E vai conformar ali um bloco de poder que vai ter diversos aliados. Como que isso vai acontecer? Num primeiro momento, pirataria, tá? Então a Inglaterra, assim como a Holanda, vão ser lá grandes piratas, mas acontece a primeira revolução industrial, né? E aí, com a industrialização, a Inglaterra pega uma dianteira assim muito distante, né? Que deixa todo mundo muito distante dela. Bom, e aí então começa o capitalismo industrial, tá? Nesse momento também, né, vai surgir a ideia, né, ou a teoria, enfim, do liberalismo econômico, que pressupõe o quê? Deixa o mercado se autorregular, tá? O que isso significa? Significa que é como se não tivesse amarra nenhuma, né? Ah, você quer construir uma indústria, você quer ter uma empresa? Ótimo, faz o que você quiser, tá? Que o Estado, né, aquele Estado, nação que a gente falou, não vai fazer nada, tá? Então, se surgiu uma indústria maior que a sua e quiser comprar a sua, paciência, tá? Você é que tem que tentar ser eficiente, né? Ser mais produtivo para conseguir superar os outros e se manter no trabalho, tá? E essa ideia vai ser importante, né, para essa industrialização, para esse desenvolvimento global nesse século, principalmente, né, no século XIX, tá? Isso vai acabar gerando o imperialismo, né, que foi uma grande corrida entre as potências, né? Desculpa, entre os países europeus para tentar conquistar o mundo. Que é essa imagem aqui. Então, como que o mundo estava dividido no século XIX? Tá? Então, falei de alguns elementos de aulas anteriores, tá? E aqui eu já começo a falar de elementos, né, dentro da apostila, tá? Do conteúdo nosso de agora. Então, como que nesse século XIX, que a gente tem essa Inglaterra como um país hegemônico, tá? Esses países buscando se industrializar, né? A gente aqui já está falando do século XIX, segunda revolução industrial, com esse liberalismo, né? Essa ideia de que quem é mais eficiente tem que sobreviver, quem é menos eficiente tem que acabar, tá? A gente vai ter uma grande corrida para tentar conquistar riquezas, para conseguir recursos naturais para tornar eficiente essas empresas, essas indústrias, tá? Com isso, a gente vai ter, né, essa era dos imperialismos, né, o surgimento de impérios, né, de grandes impérios, que vão o quê? Buscar colonizar a África e a Ásia, tá? Então, aqui, né, tem as cores de cada país e as regiões, né, que foram colonizadas por esses países e tudo mais, tá? Gente, eu sei que deu o nosso horário, mas eu vou só terminar aqui essas considerações, né? Então, falta só falar aqui do século XX, aí a gente encerra, tá? Então, eu peço ali de vocês mais uns 2 minutinhos, mais ou menos. Bom, então, no século XX, né, e XXI, que é o século que a gente está, a gente tem os Estados Unidos como esse país hegemônico.
tá? E aí a gente está num período, né, digamos assim, no desenvolvimento do capitalismo que a gente chama de capitalismo financeiro, tá? Então, se no primeiro momento o capitalismo, né, surge com a acumulação de riquezas, depois esse capitalismo está ligado à indústria, à industrialização, hoje esse capitalismo está ligado às finanças, tá? Bolsa de valores, mercado financeiro, tudo isso. Essa liderança, né, dos Estados Unidos vai ser possível, né, depois da finalização de duas guerras mundiais, quando acontece a Guerra Fria, que a gente tinha falado lá, e que aí a gente tem os Estados Unidos como vencedores dessa Guerra Fria. Então, aqui, nossa, essa imagem ficou ruim, né? Me desculpem. A gente tem a divisão do mundo no século XX da Guerra Fria. Então, o que, que a gente tem? Em amarelinho, né, a gente tem o mundo capitalista, ou primeiro mundo, em, sei lá, laranja, que cor que é essa? A gente tem o segundo mundo, que é o mundo comunista, e aí, em roxinho, né, a gente tem o terceiro mundo, tá? Que são os países que podem estar alinhados com os capitalistas ou com os comunistas, mas que é o que a gente chama de periferia do sistema, né? Periferia desses grandes países dessa disputa. Ah, quem que tá? Ah, a gente está aqui, ó, América Latina. Tá? Que essa divisão, né, de centro e periferia, tá? Então, centro, principalmente, né, depois do fim da Guerra Fria, Estados Unidos e Europa, e periferia tem relação com a divisão internacional do trabalho, que vocês também já falaram em outras aulas, tá? Bom, eu vou encerrar aqui, né, já que a gente conseguiu avançar, e aí, na próxima aula, a gente retoma desse fim da Guerra Fria, né? Tenho algumas, poucas, tá? Considerações ainda para fazer sobre a globalização, e aí a gente então adentra nessa regionalização, né? Mas como eu falei, eu precisava então voltar com vocês, falar de novo sobre isso, né? Pegando ali alguns pontos para a gente então conseguir compreender essa regionalização, tá? Deixa eu sair daqui, voltar para cá. Bom, aí aqui tem alguns comentários que agora eu vou ver, tá? E aí, como eu falei, né? Agora eu acho que é intervalo de vocês, mas então, se vocês tiverem um tempo para a gente conversar, senão a gente pode conversar na próxima aula, né? Bom, deixa eu ver. Então, se eu fiz minha graduação na PUC? Não. Eu fiz minha graduação